Olá pessoal, quem vos fala novamente é Josimar Silva, mais uma videoaula de PHP básico, dando continuidade no nosso mini cadastro. Na última aula a gente aprendeu como fazer a inserção dos dados a partir desse formulário e na aula de hoje a gente vai fazer a alteração. O propósito dessa aula vai ser identificar o registro que a gente quer alterar nessa tabela, dar um clique aqui no alterar, nesse link, vai ser enviado para uma página com formulário igual a esse. Vamos alterar os dados que correspondem, clicar no botão enviar e fazer essa alteração. A gente vai utilizar o método get para recuperar o código e vamos pôr a mão na massa, que é o que interessa. Primeiramente a gente precisa alterar essa coluna alterar passando um link para ela. O link do caminho que a gente vai trabalhar. Então vamos abrir lá nosso NetBeans, localizar aqui nossa linha alterar, lembrando que a gente tem duas linhas alterar, porque a gente colocou uma cor aqui, então fazendo uma alteração em uma linha, vai ter que fazer uma alteração na outra também. Bom, um link nada mais é do que redirecionamento para uma outra página. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar uma variável chamada URL alterar e eu vou dar o nome da página que eu vou tratar essa alteração. Então, essa página vai se chamar form alterar. Bem criativo, né, pessoal? Os nomes que eu utilizo. Então, form alterar. Vamos ver aqui no alterar, vamos criar um link. Logo após nossa TD, eu vou colocar a href, que em HTML é a criação de um link. Vou informar o nome da minha página, ou seja, eu vou concatenar aqui e vou chamar essa URL, desculpa pessoal, URL alterar. Ou seja, eu criei um link aqui chamando a minha URL alterar, ou seja, um form alterar. Deixa eu fechar aqui esse link. Fechar. Fechei errado aqui. Fechei. Vamos ver o que isso acontece. Ó, observem que aqui já criou um link para mim, só que no de baixo não. Se eu clicar nele, redirecionou para form alterar.php. Por quê? Porque eu não tenho esse arquivo. Então, primeira coisa, deixa eu copiar isso daqui, jogar na outra linha, no outro alterar, para a gente não se confundir e não esquecer. Atualizar, já criou um link para todos, certo? Agora vamos criar nosso arquivo form alterar e depois a gente vai voltar aqui nesse listar novamente para poder passar o parâmetro do código. Vamos clicar em mini cadastro, novo, arquivo PHP, form alterar. Finalizar, echo, dentro do alterar, certo? Opa, faltou aqui uma aspa dupla. Atualizei, cliquei, ó, dentro do alterar, ou seja, já está funcionando. Vocês lembram, pessoal, que na aula de inserção eu tinha comentado dos parâmetros que vem pela URL via get? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai passar um parâmetro para esse form, para essa URL. Mas como assim, Gil, passar um parâmetro? Simples, pessoal. A gente vai declarar uma variável junto a esse link, colocando interrogação, code. Por que code? Porque a gente vai utilizar nossa chave primária para fazer a identificação desse registro. Ou seja, a gente vai pegar o registro pelo seu ID. Igual, aspas duplas, ponto, concatena, resultado, cli, resultado, ponteiro cli ID. Certo? Ou seja, pessoal, nada mais, nada menos do que o ID desse usuário, desse cadastro. Ou seja, quando eu clicar aqui no alterar, ele deve me mandar com o ID 1.
Caso eu clique na Maria, ID 2. Pedro Silva, ID 3. Vamos ver. Ó. Cadê? Clia ID. Tá aqui. Resultado. Certo. URL alterar, URL alterar. Vamos salvar isso. Vamos voltar aqui. Vamos atualizar nossa página. E vamos testar. Ó, dentro do alterar, forma alterar, COD 1. Ou seja, a gente já está fazendo a identificação de qual usuário a gente está clicando. Ó, COD 5, COD 4. Ou seja, a partir desse ID eu vou fazer uma busca no banco de dados e criar meu formulário com as informações necessárias. Bom, no listar, aparentemente já está tudo certo. Só falta a gente criar o excluir, que será na próxima aula. E vai ser a mesma coisa para isso daqui. Por sinal, já vamos até deixar pronto, pessoal. Ó, URL excluir. Que aí a gente já não perde tempo. Copiar, forma alterar. Só que em vez de ser forma alterar, vai ser form excluir. Certo? A mesma coisa do alterar, pessoal. Opa, tá difícil. Vou excluir. Vou pegar isso daqui. Eu vou copiar essa URL alterar, jogar no excluir. Aqui eu vou alterar para excluir. URL alterar, eu vou alterar para excluir. Ou seja, já estou com o caminho tanto de alterar como de excluir prontos. Ó, atualizei. Opa, deu um errinho aqui, porque vamos voltar aqui, dar uma olhada. Erros acontecem, pessoal. Ó, podem ver que aqui, ó, deu uma quebrada. Possivelmente vai ser na primeira linha aqui que deu o erro. Vamos ver. Eu estou abrindo minha TD, href, URL, excluir, o A fechando, abrir minha TD. Aqui, pessoal, ó, não apaguei aqui o excluir, certo? Então, por isso que apareceu aquela outra coluna com excluir. Aqui, agora consertou. Se eu clicar aqui, excluir.php código 1, certo? Alterar já me manda direto para o arquivo. Show de bola. Vamos agora montar o form alterar, que nada mais é do que esse carinha aqui. A gente já tinha feito o form cadastro, certo? Então vamos reaproveitar tudo isso, pessoal. Dá um Ctrl C lá no form cadastro, vai lá no form alterar, dá um Ctrl V mesmo. Colei, atualiza, ó, tá aqui os dados, tá aqui o formulário, certo? Beleza, meio caminho andado já, pessoal. Dá um Enter aqui para jogar essas informações para baixo. Faz uma requisição com PHP. O que a gente vai fazer agora com PHP? A gente vai, primeiro de tudo, recuperar o ID. Vocês lembram o ID como que a gente recuperava, né? ID ponto, ou o nome da variável que você desejar colocar, cifrão, request. Eu particularmente gosto de utilizar request. .cod. Por que cod? Porque aqui eu falei que eu estou passando uma variável chamada cod, certo? Então, .cod. Eu vou dar um eco nisso daqui para ver se realmente foi. E apareceu aqui, ó, 1. Se eu clicar no 2, 2. E assim por diante, pessoal. Vou tirar esse eco. Vamos dar continuidade. Bom, agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um select na minha base de dados para puxar os dados, as informações correspondentes a esse código, certo? Então eu vou criar uma variável chamada query. Dentro dessa query eu vou fazer um select asterístico from clients
where. Por que where? Onde, né? Aí fica a questão de banco de dados, pessoal. Sempre é importante você saber pelo menos ao mínimo, se você quiser programar. Igual ponto .id. Opa, faltou aqui. Ponto .id. Ou seja, eu estou fazendo um select na minha tabela clientes, onde meu ID é igual ao ID informado. Certo? O que a gente precisa fazer agora? Desculpa, pessoal, bati aqui. Precisamos executar essa query. Ou seja, como que a gente executa a query? A gente já fez isso. Vamos colocar dentro de uma variável chamada dados, MySQL query, MySQL query, e passar a minha query. Beleza, isso daqui vai estar executando lá no meu banco. Certo? Então, agora eu vou criar uma variável chamada resultado. E vou falar o que? MySQL fact object. Cadê o object? Tá aqui. MySQL fact object em cima da minha variável dados. Passando a variável dados como parâmetro, né, para essa função. Certo? Então, Gil, vai ser necessário fazer aquele while de repetição? Não, pessoal, porque aqui a gente vai trazer apenas um registro. O while de repetição, aquele laço de repetição, a gente fazia porque tinha vários registros. Aqui, como se trata apenas de uma linha de retorno, a gente só precisa chamar as informações que a gente deseja. A gente não precisa fazer aquele laço de repetição. Então, eu já tenho a variável resultado. E agora eu vou começar a apontar para os campos que eu quero. O primeiro vai ser o nome. Eu vou criar uma variável nome alterar, que é igual a resultado clinome. Ponto e vírgula. Vamos ver o que aparece, pessoal. Vou dar um eco nisso daqui. Vamos ver. Atualizar. Clicar aqui em Gilson Silva. Deu algum errinho, vamos identificar. MySQL fact object, o argumento, resource na linha 8. Vamos ver lá o que está acontecendo lá na linha 8. Aqui, MySQL fact object aparentemente está certo. Dados MySQL query está certo. Query. Claro, né, pessoal? Faltou incluir o arquivo de conexão. Então, include quem? Include conexão.php. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo uma requisição no banco de dados. Então, sem um arquivo de conexão, ele não vai funcionar. Óbvio. Atualizei. Está aqui, Gilcimar Silva. Certo? Vamos voltar aqui, pegar a Maria. Alterar Maria. Já apareceu Maria aqui. Show, né, pessoal? Então, eu já estou conseguindo recuperar os dados, certo? Então, eu vou tirar aqui e vou chamar todos os meus outros dados. Desculpa, pessoal. Chamar todos os meus outros dados que eu preciso trabalhar em cima. Nome alterar. O próximo vai ser idade alterar igual resultado que aponta para idade, certo? Vou copiar isso daqui, né, pessoal? Ganhar um pouquinho de tempo. Vai ser idade, estado e sexo, se eu não me engano. Então, aqui em vez de ser idade, vai ser sexo. Aqui em vez de idade, vai ser estado. Aqui vai ser para o ponteiro alterar, vai ser sexo. E aqui estado. Certo, pessoal? Bom, aqui já recuperei meus dados, já armazenei todas as minhas informações dentro de uma variável, inclusive o meu ID. E agora a gente vai fazer o seguinte, tirar esses espaços aqui, ganhar um pouquinho de espaço para ficar visualmente agradável. Tirar aqui também.
Bom, primeira coisa, pessoal, lembra do value? O value nada mais é do que o valor que o campo vai receber. Então, se eu colocar aqui value igual 1, 2, 3, algum monte de número, na hora que eu atualizar isso daqui, ó, no meu nome recebeu isso daqui. Então, em vez de eu chamar aqui alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou passar parâmetros do PHP. E eu vou fazer o seguinte: if nome alterar diferente de nulo, echo nome alterar, else, falta um ponto e vírgula aqui, né? Else, eu vou passar vazio, aspas duplas, né? Ou seja, pessoal, por mais que eu tenha setado minha variável aqui, se por um acaso alguma variável venha igual a nulo, isso daqui não vai dar pau no nosso formulário. Por quê? Porque ele vai verificar se for igual a nulo, se for diferente de nulo, ele vai preencher o campo com esse valor. Se ele for igual a nulo, ele vai preencher como vazio. Então isso vai evitar que dê algum pauzinho lá na hora da nossa execução do formulário. Vamos atualizar aqui, ó. Ou seja, já apareceu Maria Silva aqui para a gente dentro do formulário. Vamos fazer isso para todos os outros campos agora, exceto o de sexo. Vamos deixar ele para o final até. Então, agora aqui se trata de idade, então vou alterar aqui idade alterar. O próximo campo é o estado. Estado alterar, salvei. Vamos atualizar, ou seja, ó, nome Maria Silva, idade 35, sexo feminino ou masculino, ainda a gente não definiu, estado RJ. Se a gente voltar aqui, ó, Maria Silva, 35, feminino, RJ, certo? Vou pegar aqui o Pedro Silva agora, né, para ver que está funcionando. Pegar eu novamente, Jusimar Silva, ó, 22 anos, certinho, Jusimar Silva, SP. Só falta agora a gente setar isso daqui, pessoal. Como que a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui no nosso código. Primeiro, pessoal, lembra lá aqui, vamos alterar isso daqui. Eu vou colocar alterar.gravar, que quando a gente submeter esse formulário, vai enviar para a página alterar gravar. Certo? E agora a gente vai tratar aqui a parte do sexo. Vamos criar aqui uma comparação. A gente vai abrir nossa tag de PHP. Vamos fazer uma verificação. If sexo alterar igual a masculino, AM. Ou seja, se o valor recebido na variável sexo alterar for igual a m, eu vou fazer o seguinte, eu vou colar isso daqui, dar um echo, input, typo, tirar as aspas simples, as aspas duplas, colocar aspas simples, sexo aqui se mantém, value feminino se mantém, fechar aqui. Beleza? Eu vou copiar essa linha, colar na de baixo, alterar aqui para M, colocar masculino, e vou fazer o seguinte: se sexo alterar for igual a M, ou seja, a linha de baixo é masculina, então o que eu preciso fazer com isso? Eu preciso checar esse campo, eu preciso dar um check nele. Então eu vou fazer o seguinte: checked igual true, certo? Vamos ver o que acontece. Ó, eu tô com o meu perfil aqui. Se eu atualizar, apareceu mais dois campos aqui porque eu não apaguei aqui, né? Ó, apaguei, salvei, atualizei. Ó, setou aqui para mim, masculino. Agora, se eu pegar um feminino, não vai acontecer isso. Por quê?
porque eu não defini nada, ó. Até o rádio sumiu, para vocês terem ideia do que a gente fez, né? Então, vou colocar um else e copiar isso daqui. Se ele não é masculino, ele só pode ser feminino. Então, o checked, em vez de estar no masculino, eu vou jogar no feminino. Salvei, atualizei, feminino. Voltar aqui, pegar a Edilma, alterar, feminino. Voltar, pegar a Josefa, alterar, feminino. Pegar, deixa eu ver aqui o Pedro, masculino. Certo? Então os dados a gente já está preenchendo. Bom, agora pessoal, a gente já está preenchendo os dados. Alterar esse enviar, vamos colocar alterar até, né? Alterar. Preencheu, enviou, alterar, gravar. Passou tudo bonitinho aqui, só que a gente ainda não tem nosso arquivo alterar, gravar. Então vamos lá, novo arquivo PHP, alterar, gravar, finalizar, eco dentro do alterar. Atualizou, dentro do alterar, está funcionando bonitinho. Agora a gente vai recuperar novamente as informações dessa URL para executar uma nova query com os dados dela. Primeiro de tudo, a gente vai precisar de quem? Vamos olhar aqui. A gente tem o nome, a idade, o sexo, o estado, e faltou uma coisa de suma importância, pessoal, extremamente importante. O ID dele a gente não enviou. Voltar aqui no nosso formulário e a gente vai criar um campo para o nosso formulário. Só que esse campo vai ser um campo oculto, porque não tem necessidade do usuário final ver o valor do ID ou algo do tipo. Então vai ser input type hidden. Eu aconselho, pessoal, vocês darem uma estudada em HTML antes de se aventurar com uma linguagem de PHP. Name, código, ou seja, a gente vai recuperar lá no URL pelo nome de código. E seu value vai ser igual, aspas duplas, PHP, echo, que a gente precisa mostrar esse valor, né? O ID. Qual ID, Gil? Pelo amor de Deus. O ID que a gente recuperou aqui da primeira vez. Esse ID aqui, ó, é o do código, certo? Vamos salvar, vamos ver se isso funcionou. Dá uma atualizar aqui, enviar, ó, código 1, certo? Então tá funcionando. Então beleza. Vamos voltar aqui para o nosso alterar. Vamos fazer a recuperação desses dados. Então vai ser, vamos chamar de ID igual request código, o campo que a gente acabou de criar, nome igual request nome, estado igual request estado, idade. Opa, aqui no estado ficou errado, pessoal. Estado, request novamente, idade e por último o sexo. Mais uma variável chamada sexo. Request o sexo. Certo, pessoal? Ou seja, a gente armazenou todas as informações vindas pela URL dentro de variáveis. Para quê? Para a gente passar o novo valor para o nosso banco de dados. Falando em banco de dados, a gente vai interagir com o banco, então o que a gente precisa fazer? Dar um include, certo? No nosso conexão.php, para não acontecer aquele erro novamente, pessoal. Dá 2 enteras aqui para pegar um espacinho.
E vamos criar agora a nossa query. Query. Lembrando, pessoal, aqui eu não estou fazendo nenhuma validação se o campo está preenchido ou não. A gente vai fazer isso com JavaScript lá na última aula. Para ter certeza que na hora que chegar aqui, os dados já estão todos validados para não dar nenhum pau lá no banco. Então, query é igual um update de clientes, set clinome, ou seja, onde tiver nossa coluna clinome lá no banco de dados, eu vou setar o seguinte, ponto para concatenar nome. Eu vou mandar a variável nome, né? Vírgula, certo? Vírgula, cli estado, aspas simples, ponto estado, concatena novamente, aspas simples, aspas duplas, aliás, aspas duplas, aspas simples, porque senão vai dar errado, vírgula, cli, idade, concatena aqui com a idade, concatena novamente com aspas duplas, o clisexo, opa, aqui, pessoal, estou esquecendo tudo dos igual, né? Clinome é igual, aspas simples, aspas duplas, aqui faltou concatenar, cli estado igual, estado, tá, aqui faltou uma aspas simples, cli idade igual, aspas simples idades, concatenou, bonitinho. Agora cli sexo igual, aspas simples, concatena com sexo, certo? Concatena novamente, aspas duplas, aspas simples, where cli id é igual, aspas duplas, ponto id. Fechou aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho. Aparentemente está tudo certo. Ou seja, eu vou fazer um update na tabela de clientes, nos campos clinome, cliestado, cliidade e clisexo, certo? Eu vou fazer agora minha MySQL query, passar minha query para ela, or die. Caso isso dê erro, eu vou retornar minha própria query, dar um BR aqui, pessoal, para pular uma linha, e vou passar o MySQL error. Por quê? Porque se der erro, pelo menos ele vai me mostrar a query que eu montei e também mostrar aonde está dando erro, certo? Salvar. Aliás, tem que dar um header ainda, header, location, index.php. Ou seja, se tudo isso der certo, ele vai fazer um redirecionamento para a página index após fazer as alterações dos dados, certo? Vamos testar isso, pessoal, vamos ver se deu certo. Pegar aqui Jucimar Silva, alterar, vou colocar Jucimar Silva, alterar. Vou colocar que eu estou mais novo, tenho 20 anos agora. Sexo masculino, agora eu fui para o Rio. Enviar. Tá aqui, ó, alterou já, Jucimar Silva alterar, 20 anos, masculino, RJ. Certo? Deixa eu alterar aqui a Maria Silva. Em vez de ser Maria Silva, agora vai ser Mário Silva, 40 anos, do sexo masculino, e ele é de TO. É enviar, tá aqui, Mário Silva, 40 anos, masculino, de TO. Ou seja, pessoal, deu certo, tá funcionando o nosso alterar. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, pode postar aí na página do canal, que eu estou à disposição para poder ajudar. Na próxima videoaula a gente vai fazer o excluir.
Beleza, beleza? Até a próxima videoaula. Obrigado, tchau, tchau.